Vamos falar então sobre as ações que estão acontecendo no estado de Santa Catarina, porque a Grande Florianópolis tem 17 cidades com restrições por uma semana. Mas 5 cidades, entre elas o município de Canelinha, não aceitou as restrições que foram estabelecidas. Adilson. E é por isso que a gente conversa com o prefeito de Canelinha, Diego Francisco Alves Maciel, que a gente agradece pela atenção e para falar um pouquinho, né, desta determinação que veio do Estado, Diogo, desculpa, e a não aceitação do prefeito com relação às atividades em Canelinha. Prefeito, bom dia. Bom dia a toda a rádio, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com a imprensa. Eu acho que uma das obrigações que o administrador tem é manter realmente a população informada, né? Em relação à sua decisão, prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse para os ouvintes da Rádio Menina aqui de Balneário Camboriú, que abrange todo o nosso litoral. Com relação à decisão, o decreto ele foi elaborado não a nível estadual, né? O decreto ele foi relacionado à Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, ao qual Canelinha faz parte, em que fixava algumas medidas mais restritivas. Durante a elaboração desse decreto, ele era o mesmo texto para os 22 municípios da nossa associação. Ficou estabelecido, foi feita a votação, eu votei contra o texto do decreto, mas fui voto vencido, a maioria votou para que houvesse essas medidas mais restritivas e que houvesse o fechamento das escolas, mas um dos termos que a gente acordou era que todos os 22 municípios cumpririam ou não se teria essa questão de obrigatoriedade. Ficou vinculado à aderência dos 22 municípios. Na prática, o que tivemos foi que a nossa cidade vizinha aqui, São João Batista, ela não aderiu ao decreto. A Canelinha chegou a fazer a publicação desse decreto, até porque eu acreditava na questão que com esse fechamento aqui da nossa região, a gente conseguiria, assim, de alguma forma, ter esse distanciamento social, evitar algumas aglomerações, mas com a não aderência de São João Batista, com a intervenção do Ministério Público relacionado à questão das escolas, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública em Tijucas, né? Só para situar, Canelinha faz parte da comarca de Tijucas, então fomos notificados também pelo Ministério Público que a partir do momento em que o nosso decreto passasse a ter vigência, nós sofreríamos também com essa ação civil pública, como que na prática nós não teríamos nenhum efeito. Afinal de contas, Canelinha é uma cidade de 12 mil habitantes, o que aglomera na nossa cidade é o mercado e a escola. Nós não conseguiríamos ter um efeito prático nem na escola, nem no mercado, então optamos por não fazer essa adesão. Como eu disse também, eu não penso... Eu acredito que a partir do momento que a gente coloca no mesmo pacote cidades com realidades muito diferentes, né? A gente tem aqui Rancho Queimado com um pouco mais de 2 mil habitantes, Canelinha com 12 e Florianópolis, que eu acredito que deva ter mais de 400 mil pessoas, colocar cidades tão distintas no mesmo pacote, a medida passa a ser injusta. A medida passa a ser desproporcional e, claro, não vai atingir o fim necessário. Até porque, né, prefeito, cada região tem a sua peculiaridade, né? Cada região tem um jeito de viver e de tocar a vida, né? Sim. Quando digo uma decisão conjunta, ela tem que passar pela realidade de cada município. Cada município, eu entendo a gravidade da situação, eu entendo, a minha questão não é uma questão ideológica, não é uma questão política, minha questão é uma questão prática. Se eu não vou conseguir atingir o objetivo que a restrição propunha, eu não tenho por que aderir, eu não tenho por que trazer esse constrangimento aqui para o meu comerciante, para o meu cidadão, se na prática eu não vou ter o resultado esperado. Por isso, não critico o prefeito que aderiu, não estou aqui, eu estou aqui para cuidar da minha cidade, não estou aqui para opinar ou para criticar a cidade dos outros. Mas eu entendo que se não vai ter na prática, e se não tem um estudo, se não tem um entendido da área que me diga, não, prefeito, faça dessa forma que os teus casos de Covid vão diminuir. Até porque os nossos eles vêm
há algum tempo estabilizados, né? Nós não conseguimos ainda uma diminuição maior, mas também a gente não tem um aumento dos casos. Eu costumo sempre dizer, o nosso problema aqui não é Canelinha. O nosso problema é o cidadão de Canelinha que vai na praia, que vai no shopping, que vai nos grandes centros. Esse é o nosso problema aqui na nossa cidade, essa é a realidade de Canelinha. Interessante. Prefeito Diogo, bom dia. O Caleb Moreno agora falando com o senhor. Em relação ao jurídico do município, por não ser uma decisão estadual e sim uma decisão regional, o senhor pode cumprir ou ter consequências jurídicas por não aceitação dessa decisão regional da associação que integra os municípios da Grande Florianópolis? Não, com relação, até fico confortável em dizer, porque antes de ser prefeito eu era assessor jurídico da Câmara de Vereadores, né? Sou há mais de 16 anos advogado. Então, a autonomia municipal é do prefeito. O prefeito é que tem essa liberdade, não havendo, lógico, um decreto estadual mais restritivo, essas medidas, essa iniciativa, ela parte do prefeito. Tanto é que, embora a minuta venha da Associação dos Municípios, quem assina ela aqui no município é o prefeito, né? Isso independentemente da região, seja a nossa aqui da Grande Florianópolis, ou a Associação dos Municípios aí litorâneos. Fosse, no caso estadual, o senhor teria que cumprir na íntegra? Fosse estadual, teria que cumprir na íntegra. Eu poderia fazer ela mais restritiva. Uhum. Mas qual é a situação hoje econômica da cidade de Canelinha? Como é que estão aí os investidores e, enfim, né, os próprios comerciantes? Eles estão hoje com dificuldade ou não? Enfrentamos as dificuldades provenientes da Covid, né? A gente tem uma falta de matéria-prima grande, mas graças a Deus a nossa cerâmica ela conseguiu voltar a ser forte aqui no cenário estadual. A gente tem um setor de confecção aqui em Canelinha com bastante pedidos, a gente tem uma falta de mão de obra. A gente iniciou aqui na cidade alguns cursos profissionalizantes, principalmente voltado à costura, para que a gente qualifique essa nossa mão de obra. Tivemos essa semana retrasada até um laboratório de vagas do centro de distribuição do Forte Atacadista aqui na nossa cidade. A gente vem, como eu digo, a pandemia ela atinge a todos, né? O problema maior dela é que ela causa as incertezas, né? Mas na situação econômica, a gente segue produzindo, a gente segue trabalhando. Eu estou com 2 decretos vigentes aqui no município. Eu estendi o horário de atendimento naquelas semanas em que o governo do estado fizer lockdown ao final de semana. Eu autorizei o nosso lojista, o nosso comerciante a abrir as suas portas até as 20 horas, justamente porque eu penso no sentido contrário do que era o decreto da associação. Eu acredito que quanto mais tempo a loja ficar aberta, menos aglomero ela tem, porque querendo ou não, o cliente precisa pagar a sua conta ou precisa consumir um novo produto. Então, a partir do momento que eu restringo a circulação, eu obrigo ele às 5h30, 6 horas da tarde, a hora que ele sai do serviço, todo mundo correr para a loja para pagar a fatura, ou todo mundo correr para o balcão aí para estar adquirindo algum novo produto. Prefeito, hoje, se o senhor recebesse aí para o seu município, Canelinha, 22 mil doses, 24 mil doses da Covid-19, da vacina contra a Covid-19, teria a cidade imunizada? Sim. Nem precisa disso tudo, porque nós já aplicamos algumas, né? Coisa, né? Que dificuldade no recebimento. Os pequenos municípios do estado de Santa Catarina, né, Adilson? Com 2 mil habitantes, 12 mil, 15 mil, poderiam já estar em totalidade. Porque, querendo ou não, como diz o prefeito, tem moradores, né, que vão para a praia, saem de Canelinha no fim de semana, vão para a Grande Florianópolis e, consequentemente, circulam, e o vírus também circula. Se essas pequenas populações que são concentradas, né, que estão em pequenos locais, fossem imunizadas, certamente, né, o ciclo de infecção reduziria. Já são lá 1.009 casos confirmados em Canelinha, 987 curados, um alto índice,
Casos ativos 6, agora o último relatório 6 ativos, né? Mais 6 confirmados. Casos suspeitos 77, 16 mortes e 1.328 casos descartados. Então, realmente, a falta da vacina gera uma dificuldade também de planejamento, mas o prefeito traz aí boas ações que são realizadas no município. Algo mais, Adilson, a perguntar ao prefeito Diogo? Não, perfeito. Parabenizando ele, né, pela forma como pensa e a forma como está tratando o município de Canelinha. Só iremos agradecer o senhor Diogo Francisco Alves Maciel, né? Parece mais, estou chamando de senhor, mas ele, pela voz, é mais novo que eu. Hein? É um jovem, é um jovem. Obrigado, prefeito. 38. Obrigado. E só, nós estamos com 77 casos suspeitos, porque aqui a gente tem uma política do seguinte: todo e qualquer funcionário que apresente sintoma, ele é imediatamente afastado do serviço, ele recebe o seu atestado, ele é afastado, ele recebe conforme aquele sintoma que ele está sentindo, ele recebe a sua medicação, ele é encaminhado para casa. Com as requisições para que depois seja feito os seus exames de imagem, caso de gravidade com problema de respiração, e isso é o que eleva muito essa nossa taxa de casos suspeitos, porque a princípio a gente trata todo e qualquer sintoma como Covid, justamente para prevenir que essa pessoa vá ao seu local de trabalho, contamine mais pessoas, caso seja positivo, né? Contamine mais pessoas e agrave a nossa situação. A gente, como tem essa política aqui, é o que o nosso caso de suspeitas sempre são grandes, mas os confirmados a gente segue sempre numa média menor. E obrigado pelo convite, né? Agradecer a atenção de vocês para com Canelinha, e precisando de qualquer coisa, o que tiver ao alcance desse humilde prefeito, a gente está à disposição. Muito obrigado, prefeito Diogo. As informações aqui no Bote a Boca, no Trombone, 8h17.